Graça e paz, tudo bom? Como é que você está? É uma grande honra poder estar compartilhando. A gente se sente muito honrado porque você abriu a porta da sua casa, do seu lar, para receber uma palavra, para receber algo da parte de Deus. E a gente se sente honrado por ser o braço ou a porta que se abriu para você receber essa palavra hoje. Eu creio no sobrenatural invadindo a nossa casa, o nosso lar, onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, seja qual for o horário que você esteja, Deus quer comunicar algo no seu coração e eu creio que a gente vai se divertir um pouco com a palavra de Deus. É bem verdade que a palavra de Deus ela nos anima, ela nos coloca para cima, ela nos faz crer em algo maior, em algo que a gente não poderia chegar. E é justamente isso, a palavra ela quer te tirar da tua realidade natural, daquilo que você poderia fazer e quer te levar para que você viva uma vida numa realidade superior, que foi conquistada por nós, por Cristo Jesus na cruz e nos tira daquela mesmice, daquela vida que sempre vivemos ou que estávamos acostumados a viver, porque a proposta que Deus tem para nós em Cristo é novidade de vida, vivermos a realidade celestial aqui na terra. E toda vez que a palavra nos confronta, esse é um bom momento, meu irmão, para você rever certas coisas, rever certos conceitos e crer naquilo que a palavra está dizendo. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia juntos, vamos estudar ela. Eu queria que você abrisse em Lucas no capítulo 4, no verso 22. Essa passagem, Jesus está no templo, abre as Escrituras, lê algo específico de Isaías 61, que o Espírito Santo estava sobre ele e tinha ungido ele para trazer libertação. E as pessoas estavam maravilhadas com o que Jesus estava falando. E nesse texto, nesse versículo específico, você vai ver uma coisa que parece ser uma dubiedade, porque ao mesmo tempo que as pessoas estavam maravilhadas, elas falaram contra Jesus. Então, vamos ler o texto e você vai entender um pouco melhor. Verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. E depois disso perguntavam, não é esse o filho de José? 400 anos sem aparecer um profeta, 400 anos sem milagres, 400 anos que não tinha em Israel alguém pregando da maneira que Jesus pregou. E quando Jesus aparece, as palavras dele manifestavam céus na terra. Eram palavras de graça, mas eram palavras de poder. Jesus nunca falou da sua própria concepção, mas ele sempre falava aquilo que o Pai estava falando. E as palavras de Jesus eram carregadas de algo diferente, que formavam um ambiente diferente, manifestavam um ambiente celestial, onde quer que ele chegasse para ensinar, para falar. E aquele ambiente foi experimentado por aquelas pessoas que estavam no templo, sejam eles fariseus, sejam aquelas pessoas que estavam lá para participar do culto, mas aquelas pessoas experimentaram de um ambiente, de algo diferente acontecendo. Aquelas palavras de Jesus traziam confiança, traziam alegria, traziam os céus junto com elas, mas mesmo com esse ambiente, mesmo com essa sensação, eles resolveram ficar com o que era natural. Eles olharam para Jesus e disseram, espera aí, quem é ele que pensa? Uma versão diz, quem é ele? Quem ele está pensando que é para falar desse jeito? Não é ele o filho de José? Não conhecemos a sua família? Não, ele não cresceu aqui no nosso meio? Ou seja, o natural roubando o sobrenatural de se manifestar. E preste atenção, meu irmão, esse entendimento dessa passagem, ela cria na realidade um padrão bíblico que se repete. A realidade natural, ela sempre vai confrontar aquilo que Deus está falando ou aquilo que Deus está querendo liberar na sua palavra. Aqui, nesse momento, foi gerado um ponto de divisão. Ou as pessoas criam naquilo que Jesus estava falando e ficavam com as palavras, ou as pessoas criam no natural que elas sempre
conheciam. É criado nesse momento um padrão. Esse padrão ele se repete lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos, no capítulo 4, no verso 16. Antes do verso 16, Jesus está falando sobre a parábola do semeador. E ele começa a falar sobre uma semente específica que caiu na área rochosa, nas rochas. E diz que essa semente, ela germinou, ela chegou a dar uma pequena planta, mas essa planta não tinha raiz em si mesmo e ela seca com o sol. E quando ele vai explicar aos seus discípulos, no verso 16, diz que essa é a explicação para essa semente que caiu na área rochosa e diz, semelhantemente, são estes os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Percebe, meu irmão, que existe um receber no momento em que a palavra é entregue, existe uma alegria para receber. Percebemos que algo diferente está naquelas palavras que não são naturais, mas o só receber com alegria não garante que você viva a realidade daquilo que está sendo ministrado. Muitas palavras têm chegado a você, muitas pessoas têm pregado na sua vida, seja a gente aqui como igreja, num culto, seja ele presencial, seja ele online, seja no boletim da fé, seja alguém que você conhece da sua família que é cristão, algum amigo seu que é cristão. Muitos têm chegado e entregue uma palavra para você e você percebe que aquela palavra não é natural, aquela palavra é Deus falando com você através da Bíblia, através de profecia. Num momento de oração, Deus está comunicando coisas a você e você, naquele momento, você pode se alegrar, mas saiba de uma coisa, meu irmão, sempre vai surgir algo que vai se opor àquela palavra que Deus está falando. Verso 17 diz, Marcos 4,17, mas eles não têm raiz em si, recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Olha só que coisa interessante, ele está dizendo que vai se levantar coisas contrárias por causa exatamente da palavra. Meu irmão, a palavra ela vem para causar uma divisão. A palavra, ela não me entenda mal, eu não estou falando de divisão entre pessoas, a palavra não vem para causar divisão entre pessoas, é para nos unir, para deixar unidos como o corpo de Cristo, mas ela vem para dividir o natural que você está vivendo e o sobrenatural que é proposto por Deus. E toda vez que você recebe uma palavra, essa palavra, por causa dela, vai levantar algo contrário. Para quê, meu irmão? Para que isso? Para que se levanta algo contrário? Para que você possa escolher. Meu irmão, evangelho é, antes de tudo, a capacidade de você escolher o que você quer fazer. É liberdade, só é livre quem pode escolher. Então o evangelho promove escolha, você não vive mais da maneira que você era, escravo dos seus desejos, escravo dos pecados, você não é mais escravo da morte, você não é mais escravo da maldição, você não é mais escravo do inferno. Hoje você tem o direito de escolha. Jesus morreu para que você pudesse escolher. Ou você escolhe viver a mesma vida que você está vivendo, ou você escolhe o superior divino proposto em Cristo Jesus, na aliança, na nova e eterna aliança, baseado no seu sangue, derramado em nosso favor. Hoje podemos viver em novidade de vida e podemos escolher isso. Então, a palavra vai chegar para você. Naquele momento vai ter uma alegria, você pode ter ficado alegre no culto, você pode ter ficado alegre no momento da profecia, você pode até estar alegre aqui agora, mas meu irmão, vai chegar lá na frente a oportunidade de você escolher se você fica com a palavra, se você fica com aquilo que Deus falou para você, ou se você vai viver a mesma vida que você vive no mundo. Meu irmão, quando se levantar algo contrário, aquilo que Deus falou, ali é a chance de você escolher por Deus.
E quando você escolhe por Deus, é aí que você recebe o galardão. Os Hebreus 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível você chamar a atenção de Deus, você atrair a atenção de Deus. É impossível andar com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Olha só, é necessário quando a gente entra pela porta, porque a porta que está aberta para a gente entrar até Deus é Jesus Cristo. Quando a gente passa por essa porta, é necessário que a gente creia que Ele é exatamente o que a Bíblia está dizendo que Ele é, que Ele faz exatamente o que a Bíblia diz que Ele faz. É nesse momento que você crê ou na palavra ou naquilo que você está vendo. E a Bíblia diz, é necessário que você creia que Ele é exatamente o que Ele disse que Ele é, para que você possa receber o galardão. Meu irmão, no momento que você escolhe a palavra, você está elegível para receber o galardão celestial, o galardão divino. E Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele se torna galardoador. Quando Deus vai se tornar galardoador na sua vida? Quando você escolher crer na palavra dele. No momento em que você crê nessa palavra, apesar da oposição que se levanta, você vai provar de uma faceta divina que é aquele do liberador de galardões. E você vai provar de algo divino sendo manifesto na sua vida. Fique com a palavra. Não fique com a oposição. Não deixe a palavra ser um momento apenas de alegria ou um momento de paz. Não vem no culto ou assiste um culto só para ter paz naquele momento. Um culto, uma palavra de Deus não é um diazepam celestial para você ficar bem no mundo, mas é a solução da sua vida para mudar a sua história. A palavra de Deus é a solução da sua vida para mudar a sua história. E você precisa se agarrar com essa palavra como se não houvesse amanhã. Não solta, não desiste, não retrocede, mas avança, vai adiante, porque Deus vela para cumprir aquilo que Ele falou que faria na vida de todo aquele que ousar crer. Se creres, verás a glória de Deus manifesta na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, na sua família, onde quer que você esteja. Deus quer manifestar a sua glória nesse lugar. Queria finalizar com um texto que está em Romanos, no capítulo 1. Romanos, no capítulo 1, vamos ler juntos lá. A partir do verso 16, diz assim: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. A gente vai continuar essa leitura aqui, mas antes eu quero passar uma ideia um pouco diferente do que normalmente se entende por esse texto. As pessoas acham que eu não me envergonho do Evangelho é porque eu fico calado ou não falo nos cantos que eu sou crente. E não se envergonhar do Evangelho, é já chegar nos cantos dizendo, bom dia, eu sou crente, bom dia, eu sou cristão, bom dia. Você pode até fazer isso e como uma maneira irreverente de ganhar vidas, mas não é exatamente isso que está dizendo o texto. Porque o Evangelho, meu irmão, ele nos traz uma opção de um patamar superior, muito aquém daquilo que nós estamos acostumados a viver. E algumas pessoas tentam viver esse Evangelho não por rendição, mas por força. E não é a força que vai estabelecer a vida de Deus na sua vida, mas você se render a essa palavra, você se render a essa verdade, você se render ao Espírito Santo. Você não consegue viver o padrão do Evangelho na sua própria força. Se você tentar viver o padrão do Evangelho na sua própria força, você não vai conseguir, você vai falhar e aquilo vai gerar uma decepção e uma vergonha para você, porque você vai estar aquém. Não é ninguém apontando o dedo para você, é você com você mesmo. Eu não sei se você já teve uma oportunidade de viver pela sua própria força um aspecto do Evangelho e não conseguir e você se envergonhar de Deus.
É o mesmo sentimento que estava sobre Pedro quando ele negou Jesus. Olha só, Pedro, quando falou que morreria por Jesus, naquele momento ele acreditava de coração que poderia fazer aquilo, mas ele acreditava que na sua própria força ele era capaz de se entregar para Jesus Cristo. E Jesus disse: Pedro, não fale isso. Eu sei que você não sabe ainda, mas você vai me negar 3 vezes, porque você ainda não está pronto. Não se preocupa, Pedro, porque vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai vir, o Consolador, o Ajudador, e nesse momento em que você for tomado pelo Espírito Santo e você se render, você vai dar a sua vida por mim. Mas agora, nesse momento, com sua própria força, você não é capaz. E Pedro fica com aquelas palavras, meio encucado com aquilo ali. Quando chega um momento, na sua própria força, ele não consegue, ele nega Jesus 3 vezes, o galo canta e aquilo fica marcado em Pedro como uma vergonha no ministério dele, como eu tão ousado, como eu que era o líder dos apóstolos, como eu posso ter negado o meu mestre. Mas Jesus, quando ressuscita, ele manda, olha, avisa aos discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Avisa a ele para não se esconder de mim, para não se afastar de mim, porque certamente em mim está a solução que ele precisa para viver o padrão bíblico do Evangelho. Diz para ele para não correr de mim com vergonha e deixar só os discípulos chegarem, porque Jesus sabia, se ele não mandasse um recado específico para Pedro, ele ia ficar encruado lá, sem querer sair, com vergonha daquilo que tinha feito. E Jesus diz, olha, fala para os discípulos, fala para os apóstolos e fala para Pedro que eu ressuscitei, eu quero vê-los. E aquela palavra para Pedro traz para Pedro para o lugar que ele deveria estar no momento que falhamos. A mesma coisa com a gente, meu irmão. Se você tentou com sua própria força viver um aspecto do Evangelho e não conseguiu, fica tranquilo, meu irmão, não se envergonha de Deus, não se envergonha de Jesus, porque você viveu aquém daquilo que a palavra estava falando, mas muito pelo contrário. Se você se envergonha, você se esconde como Adão. O que Deus quer é que você corra para dentro, que você vá para papai, chegue no colo do pai e diga, pai, eu não consegui, me ensina como é que faz, com minha força não deu certo, eu não consegui fazer na minha força, na força do meu braço, mas eu creio que existe um poder maior dentro de mim, o poder do Espírito Santo, o teu Santo Espírito habitando em mim, e através desse poder, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu não me envergonho do Evangelho, falava Paulo, mesmo quando eu falho, mesmo quando eu fico aquém desse Evangelho, eu sei que é nesse Evangelho, é nessa palavra que está o poder para a salvação da minha alma. É o poder de Deus para a salvação. É nessa palavra que você vai encontrar o poder divino para resolver a tua parada, para resolver o teu problema, para resolver o problema daqueles que estão ao seu redor. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Meu irmão, não ande na sua própria justiça. Não leia uma coisa na Bíblia e diz, mas eu não mereço. Não, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então aquilo que está escrito para você. E como é que eu revelo essa verdade em mim que eu não mereço? De fé em fé. Crendo, falando e agindo à altura daquilo que está falando, que a Bíblia está dizendo para você fazer. Eu creio com o meu coração, eu falo com a minha boca e eu ajo de acordo com isso daqui. No auxílio do Espírito Santo, de fé em fé, cada jornada de fé, você sai dela maior do que você entrou. A proposta de uma vida de fé é desenvolver a sua salvação e desenvolver o seu espírito, desenvolver a sua comunhão com o Espírito Santo e com Deus. E de toda jornada de fé você sai maior. A cada passo, a cada jornada, você sai maior. E ele continua como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá
por fé. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus e você deve viver por fé. A fé, ela não é uma ferramenta para resolver as paradas e os problemas da sua vida. A fé é o ponto de partida de toda jornada divina na terra. Sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé nós vamos manifestar tudo aquilo que Deus falou que nós seríamos aqui na terra. É pela fé que eu manifesto a minha saúde divina. É pela fé que eu manifesto a minha prosperidade. É pela fé que eu manifesto a minha alegria. É pela fé que eu manifesto a minha paz. É pela fé que você vence o mundo. É pela fé que tudo aquilo que se levanta contrário a você vai cair por terra no nome de Jesus. Eu queria orar com você. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra, pelo teu amor e pelo teu carinho, teu cuidado em nossas vidas, por cada vida que está assistindo esse Boletim da Fé agora, por cada coração que recebeu da tua palavra e da tua mensagem nesse momento, nós te agradecemos e liberamos o poder da tua palavra, o poder do teu Espírito, a unção do teu Espírito sobre cada um deles, no nome poderoso de Jesus. Não esquece de dar o seu like. Quando você dá like, meu irmão, isso é uma maneira de você evangelizar outras pessoas, porque o mecanismo do YouTube vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Então, quando você dá um like, você não está fazendo um favor para a igreja, mas você está evangelizando vidas. E liga ali o sininho, ativa lá, se inscreve no canal e ativa as notificações para que toda vez que um vídeo novo sair, você já pegar ele fresco e assistir, porque a gente vai estar sempre te alimentando e chegando para você com uma palavra vinda do céu. Nós amamos vocês, fica na paz, tchau!